O tema, então, da nossa vida de hoje vai girar em torno do ministério pastoral, do que as Escrituras chamam de episcopado, né? Ou seja, a carreira do supervisor. A expressão grega traduzida por bispo, na palavra de Deus, é a expressão episcopos, e a ideia de alguém encarregado para supervisão, ou seja, ele é responsável por assistir à igreja de Deus, né? Ele vai ser o supervisor, vamos dizer assim. E aí eu quero hoje, pela manhã, tratar de assuntos que giram em torno do episcopado, né? A vocação ministerial tem a ver com a atividade direta de Deus, em primeiro lugar, e também com a resposta dos servos de Deus ao longo do tempo para o ministério pastoral, né? E eu quero ver com vocês nessa manhã que o chamado de Deus precisa andar de mãos dadas com o desejo do homem. É importante destacar isso porque se difundiu um conceito no meio evangélico de que o pastor não quer estar no ministério, não é? E ali toma o ministério como um peso, como uma carga, mas precisa estar lá porque Deus o chamou, né? Aí algumas pessoas inclusive usam exemplos como o próprio exemplo lá de Moisés, né? Que não queria, mas tudo bem, a gente pode até considerar o fato de que no primeiro momento, irmãos, a pessoa seja resistente, mas nós veremos questões importantes aqui à luz das Escrituras, que o chamado divino trabalha junto com o desejo do homem, né? E o texto, inclusive, que nós vamos analisar nessa manhã é 1 Timóteo capítulo 3, que o apóstolo Paulo diz assim: aquele que deseja, né, o episcopado, excelente obra, deseja. E quando nós contemplamos a carreira ministerial, a carreira pastoral, nós consideramos os dois pontos, né? Ou seja, soberania divina em selecionar os seus servos para o episcopado e a responsabilidade do homem em responder positivamente a esse chamado divino, né? Essa resposta humana também está dentro do processo de separação dos bispos, né? Para o serviço do Senhor, para a assistência da igreja de Deus. Tá bom? Então, o texto que nós vamos usar, portanto, irmãos, é 1 Timóteo capítulo 3. Porque esse texto aqui, ele trata de questões ministeriais, tem a ver com incentivo, né, de pessoas vocacionadas para o ministério pastoral. Tem algumas coisas que a gente precisa tratar aqui juntos, irmãos, quanto a que tipo de obreiro Deus requer para o seu serviço, quais são os pré-requisitos que Ele estabeleceu para o bispo, né? Aquele que devidamente se enquadra nesses pré-requisitos são esses que Deus chamou, né? São esses que Deus tem separado para o seu serviço. Porque geralmente as pessoas acham que um chamado divino para o ministério pastoral é uma coisa mística, assim, né? Você tem que se esforçar para descobrir o quanto. Mas nós veremos no texto que tem a ver com o desejo. Tem a ver com o desejo da pessoa. Esse desejo já é um indício de que você foi chamado. E aí, junto com isso, você tem o respaldo eclesiástico, né? Eu vou usar aqui a minha vida como exemplo, mas esse exemplo que eu vou dar para os irmãos tem respaldo nas Escrituras. Por exemplo, eu me converti, né? Fui membro da Igreja Batista Moriá, lá em Vitória da Conquista. E aí, certa feita, o pastor Gilberto me chamou para pregar num culto de oração.
Aí eu fui e entreguei no culto de oração. Aí os irmãos falaram, opa, peraí, vamos enviá-la para o seminário. Aí, desde o início, eu já tinha um desejo para o ministério pastoral. Né? Aí a igreja agora vê isso. Importante a gente destacar isso, né? A igreja está vendo isso. Aí a igreja me envia para o seminário, eu vou lá, passo os 4 anos, faço o seminário, né? Volto, termino o seminário, a partir desses pré-requisitos, a igreja faz a leitura, diz assim, pronto, aí agora a gente vai encaminhar ele para o ministério pastoral. Então não é uma coisa assim, irmãos, de outro mundo, nas ondas místicas aí dos ares. É uma coisa o quê? Palpável, natural, que a gente percebe, né? Deus ele vai dando essas oportunidades de percepção. Tá bom? Então, o vocacionado deseja, começa a trabalhar em cima disso, a igreja observa de fato um chamado, encaminha ele para os seus estudos, e quando no final a igreja endossa, falou, vamos encaminhá-lo para o concílio. Aí passa lá por um exame, né, junto aos pastores, diz assim, pronto, esse aqui já está bom para o ministério, né? E aí a igreja então encaminha aquele candidato, né, para o ministério pastoral. No entanto, a gente precisa, irmãos, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, observar quais são os pré-requisitos para o ministério pastoral. Por que eu estou dizendo isso? Eu queria falar logo de início isso daqui com vocês, que é o seguinte. Hoje, na sua grande maioria, as pessoas estão preocupadas em separar determinados candidatos para o pastorado local, da igreja local, com um currículo. Tá? Alguém que fez um curso de administração, alguém que fez um curso de psicologia, assim, alguém já preparado numa área tal, aquela coisa toda. Ah, isso aqui é bom, vamos chamar esse cidadão aqui. E aí, muitas vezes, fecham-se os olhos para esses pré-requisitos aqui, que são os pré-requisitos ideais para o pastor na igreja local. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a igreja se reúne. Estamos precisando de um pastor. O que eu quero dizer para vocês? Como é que a igreja deve avaliar os candidatos? Entenderam o que eu estou dizendo? É através dos seus currículos, né? Ou através dos pré-requisitos que a própria Escritura expõe, demanda, né? Então, a igreja tem que dizer assim, vamos fazer um convite a alguém que se encaixa a esses pré-requisitos, porque esse é o pastor ideal que Deus requer para a igreja local. Então, quando se trata aqui de vocação ministerial, nós precisamos, irmãos, olhar para esses pré-requisitos, ver se a gente se encaixa nesses pré-requisitos. Se encaixando neles, significa, portanto, que Deus tem nos preparado. Tem preparado seus servos para o serviço ministerial, para o serviço do episcopado. Né? Existem 2 expressões para os líderes na igreja primitiva, que é a expressão bispo e a expressão presbítero. Embora o apóstolo Paulo e os apóstolos usem essas 2 expressões, a gente entende que elas, na verdade, definem um cargo só, que é o cargo de pastor. Né? Nós temos várias indicações sobre isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando convoca os líderes de Éfeso, ele usa bispo e presbítero como sinônimos. Quando ele escreve, por exemplo, para os filipenses, lá na sua saudação, ele se dirige, não é, a bispos e diáconos. Se tivesse um cargo, um terceiro cargo aqui, ele naturalmente descreveria, né, ali, naquele primeiro momento em Filipenses. Então, irmãos, a formação, vamos dizer assim, da liderança para a igreja local é constituída de bispos, ou seja, que nós estamos aqui chamando de pastores, né, presbíteros, uma coisa só, e diáconos, ou seja, a diaconia, aqueles que ficam responsáveis por servir a mesa, tá bom?
Nós vamos fazer a exposição aí do texto, 1 Timóteo capítulo 3. E aí, à medida, irmãos, que nós estivermos aqui, já são 9h27. Não é possível que passe esse tempo todo, não. A gente já começou a atrasar. 10 minutos, passou 10 minutos. 10 minutos. Tá bom, vamos lá. Abra então, vamos ver 1 Timóteo capítulo 3. Nosso estudo, irmãos, nessa manhã, é baseado, boa parte, no material do John Stott, não é? E eu queria compartilhar com vocês hoje, se Deus assim permitir. Aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, então, fala sobre a supervisão pastoral da igreja e das qualificações, né, que os pastores devem ter. E aí, irmãos, olhar para essas qualificações é muito importante, porque isso tem a ver com a saúde da igreja. Se a gente observa, essas qualificações, elas são elevadíssimas, não é? Porque o cargo que a pessoa exerce é também o quê? Elevado. Então tem que estar o quê? A altura. E Deus, Ele capacita homens, não é, para esse serviço sagrado. Então, a saúde da igreja depende, irmãos, da qualidade, da fidelidade e do ensino dos seus ministros, do ensino dos ministros ordenados, né? Então, fica bem claro, à luz desse texto e de outros, que é da vontade de Deus, irmãos, que haja, não é, supervisão pastoral sobre o seu povo, né? Eu estou dizendo isso porque existem aí posicionamentos que dizem que não há necessidade de liderança, né? No entanto, nós temos respaldo básico na Bíblia de que Deus tem o desejo de separar supervisores sobre o seu povo, ou seja, pastores, né? Por exemplo, lembra da primeira viagem missionária? Apóstolo Paulo e Barnabé, eles passavam pelas cidades, irmãos, e conforme diz o texto, designava presbíteros em cada igreja. Então, já nesse processo de formação aqui das igrejas locais, a gente já observa que é mesmo da vontade de Deus que haja um pastor sobre o seu povo. Quando Jesus Cristo, por exemplo, ascendeu aos céus, o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses que ele concedeu à sua igreja para algumas pessoas para serem o quê? Pastores e mestres, né? Coisa muito importante aqui para a gente também. Deus tem separado homens e dá esses homens para a igreja como um dom, né? Ou seja, esse é o dom de Deus para a igreja local. Homens servindo o povo de Deus como pastores e mestres, né? Pastores e mestres aqui no caso significam uma coisa só, tá bom, irmãos? Então vamos aí, considerando essa introdução, diretamente para o texto, tá bom? O que a gente tem aí? Olha o verso 1, vamos começar aqui com o verso 1 Timóteo 3, 1. Paulo diz: essa afirmação é digna de confiança. Aí ele diz: se alguém faz o quê? A minha versão aqui é a NVI, tá bom? Ou aspira, talvez não. Deseja ser bispo. Isso. Quem deseja ser bispo, é a palavra que nós falamos aqui agora, né? Deseja o quê? Uma nobre função. Aqui, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala a respeito dessa pessoa que deseja, ligado ao fato de que seja uma nobre função, ele não está se referindo a uma ambição pessoal de prestígio. Como é uma nobre função, talvez alguém busque o ministério, não é, com uma perspectiva inadequada. Aqui ele não está falando que alguém vai buscar o ministério atrás, irmãos, de prestígio, né? Pelo contrário, é você reconhecer que o pastorado é uma função nobre. Por que é nobre? Qual é a ideia? Por que é uma função nobre? Porque envolve cuidar de quem? Do povo de Deus. Então isso é uma coisa, é um grande... O MacArthur, John MacArthur, vai dizer que
O ministério pastoral é o maior dos privilégios, ele diz. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, ninguém disse que seria fácil. Já viu aquele ditado popular, o acertado não sai caro? Quando tu vai fazer um serviço, você já pede orçamento antes, né? Onde você vai deixar o cara trabalhar lá sem conversar com ele sobre o valor? Não, você acerta. Quando Jesus Cristo nos chamou para o ministério pastoral, ele nunca nos escondeu da dificuldade. Nunca escondeu a dificuldade para o seu servo. Olha, vocês terão uma nobre função, mas a carreira é dura. E o próprio sofrimento na carreira, as Escrituras dirão que é um privilégio. Hoje, irmãos, as pessoas têm tratado o ministério pastoral como se fosse um fardo, como se fosse um peso, uma angústia, um inferno, né? Mas na verdade não, irmãos. O ministério pastoral é uma bênção. Eu sou extremamente realizado como pastor. Amém. Não tem coisa melhor na vida, não. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então é assim que a gente tem que estimular o povo. É uma nobre função. É a carreira de cuidar da igreja de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Privilégio. Que privilégio absurdo, né? Será Então, que essas pessoas que o levam como um fardo, na verdade elas não têm o chamado verdadeiro? Chegar a esse ponto específico a gente não tem como, porque é uma coisa muito particular, sabe? Aquilo que nós comentamos há pouco, pode ser que no momento, naquele primeiro momento a pessoa seja resistente, sabe? Mas aí Deus vai fazendo o quê? Vai trabalhando no seu coração e ele vai então se submetendo, né, à vontade de Deus, e Deus vai fazendo a obra, né? Então há casos e casos, e Deus pode administrar isso conforme a sua multiforme graça, né? Deus pode chamar como chamou Paulo, né? Exatamente. É interessante, já tem uns na Bíblia que Deus chama e são resistentes, mas tem outros que se dispõem assim imediatamente. Lembra de Isaías? Ele vem aqui e envia minha vida. Rapaz, naquele primeiro momento ali, o homem falou assim: eu quero, estou aqui à sua disposição, Senhor. Mas já tem outros que mantiveram certa resistência, né? E o sujão, pastor Jonas? Jonas, O sujão. o Fujão. Qual o nome do livro aí, pastor, que o senhor falou? Anteriormente aí? É do John Stott. John Stott, o nome do livro? Eu acho que é Tu Porém. Tu porém. Tu Porém. Tá bom? Sim. Então, tornar-se pastor, como eu disse para vocês, e agora nós veremos aqui, é uma questão de chamado divino e também de aspiração humana. Quem aspira o episcopado, excelente obra deseja, né? Eu quero que alguém leia aí para mim, para a gente ver que é uma questão de chamado divino. Leia aí, por favor, irmãos, alguém, Atos 20, 28. O que está escrito aí? Olhai, 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Perceberam aí o texto? Quem foi que os designou bispos? Foi quem? O Espírito Santo. E a atuação do Espírito Santo, ela trabalha de tal forma no coração humano que o homem aqui de cá responde aspirando ao episcopado, não é? Com um desejo intenso de trabalhar para Deus, especificamente ali nessa função, tá bom, irmãos? Vamos lá então, né? Vamos ver aí como é que funciona, aqui entre aspas, a seleção de candidatos para o ministério pastoral e o que isso implica, tá bom? Vamos ver. O primeiro pré-requisito aí, eu chamo sua atenção, né? Como a coisa é elevada. Ele diz aí, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Aí, é necessário. Dentro dos desígnios de Deus, ele tem separado servos para o seu serviço. No entanto, irmãos,
Existem qualificações que a igreja precisa entender que são o quê? Necessárias, são imprescindíveis para o bom estado da igreja local. Né? Ele diz: é necessário, pois, que o bispo seja o quê? Irrepreensível. E aí eu quero que desse primeiro momento, quando se fala de vocação ministerial, os irmãos já olhem para essas qualificações a fim de se encaixar nelas. E se encaixando nelas, você então estará apto, né, vamos dizer assim, à luz da avaliação eclesiástica para exercer o ministério pastoral. Então, a primeira coisa é que o bispo seja irrepreensível. O que quer dizer irrepreensível? Que não se ficar recebendo repreensão toda hora. Passivo de repreensão. Assim, claro que a gente não pode tomar aqui irrepreensível como alguém imune a erros. Porque assim ninguém poderia ser. Ninguém é perfeito. Exatamente. Mas a ideia aqui de irrepreensível é que tenha uma boa reputação. Ou seja, a sua conduta não é passível de repreensão. É isso. Aí isso aqui naturalmente tem a ver tanto com os de dentro quanto com os de fora. É ter uma boa reputação. Né? Isso dá um respaldo bíblico, portanto, dentro daquilo que nós já falamos, para se pedir referências, para se pedir testemunhos, de forma que a reputação pública do candidato possa ser verificada. A igreja precisa fazer isso. Esse tem boa reputação, esse é bem falado, né? Primeira coisa, vamos dizer assim, básica para aquele que aspira, portanto, o ministério pastoral. Pastor, Por não? até portanto, observando essa explicação de que é a própria igreja que pede a ordenação do candidato. É a igreja local que é responsável, né? E os pastores, aí respondendo à igreja local, fazem então o concílio, né? Mas é a igreja que no final das contas é quem vai fazer essa avaliação aí. É por isso que eu disse para vocês, né? Lá no início, lembra o meu exemplo? Tem muito a ver, irmãos, com a igreja local, né? Com o que a igreja está vendo, com o que a igreja está percebendo, tá bom? E aí nós veremos algumas áreas que devem ser investigadas. Ele precisa ter boa reputação. Aí Paulo vai destrinchar esse negócio agora, né? Vamos ver. Primeira coisa que deve ter fidelidade no casamento. Olha aí, ele diz, né? Marido de uma só mulher. Existem aqui muitas interpretações, irmãos, né? Acredito que pelo menos 5 interpretações do que significa marido de uma só mulher. Eu não quero entrar em todas, não quero falar de todas. Eu vou falar mais na que se encaixa dentro do contexto. A ideia aqui de marido de uma só mulher, irmãos, é que Paulo está excluindo todos aqueles que cometem o pecado de o quê? De adultério, de infidelidade no casamento, né? Ou seja, ele está estabelecendo aqui, irmãos, a condição de um candidato ao pastorado é que ele deve ser o quê? Fiel à sua esposa, né? Ou seja, ele tem que ter essa reputação. Ele é fiel, é devoto à sua esposa, né? Marido de uma só mulher, né? Então, alguém que seja verdadeiramente devotado a uma única esposa. E se eu não tiver esposa, já está automaticamente aprovado esse ponto? Se não tiver, Vai ter glória, qualificado. assim, o apóstolo Paulo está naturalmente dando um princípio geral daqueles que são casados, né? O próprio Stott que nós estamos falando aqui, que nós falamos sobre ele há pouco, ele não tinha esposa e serviu a Deus no ministério pastoral. Mas para aquele que tem esposa, ele tem que ser o quê? Fiel à sua amada, né? A sua esposinha, como disse o pastor Davi. Quem pediu a palavra aqui, sim? Existe uma interpretação também que nessa época da história, levando para o contexto do texto, Poligamia. de poligamia. Sim. Mas aqui, levando em consideração o conceito de que alguém precisa ter uma moral elevadíssima, então a ênfase específica de Paulo é alguém que mantém fidelidade conjugal.
que seja fiel à sua esposa. Né? E naturalmente não pode ser alguém que tenha duas esposas. Né? Os que recebem, irmãos. Aleluia. Uma já dá trabalho. Mas já dá trabalho Ó, os que recebem a confiança de estar numa posição como essa, de supervisão sobre a igreja, que são chamados para ensinar doutrinas bíblicas, né? Que são chamados a exercer disciplina, né? Tem de ter uma reputação imaculada na área do sexo e na área do casamento. É por isso que a gente, irmãos, tem esse conceito, né, de que a infidelidade conjugal já impede alguém de se manter no ministério pastoral. Né? Outra coisa, próxima coisa, ter domínio próprio. E aqui o apóstolo Paulo vai usar 3 expressões que ele vai dizer aí, né? É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Ele usa 3, olha, para domínio próprio: moderado, sensato e o quê? Na minha versão, respeitável. São 3 palavras aí. Domínio próprio, irmãos, é uma virtude indispensável nos líderes cristãos, né? Tem até um famoso comentarista, François Repos, sei lá como é que fala o nome dele. É um francês. Ele diz assim: como é que eu terei condições de liderar outras pessoas se eu não tenho domínio de mim mesmo? É bom, exato. Né? O cara é desequilibrado, ele não consegue se controlar, ele não consegue dominar nem a si mesmo. Como é que ele vai então exercer liderança, né? Sobre a igreja local? Eu gostei disso daqui. Então, irmãos, o ministério pastoral, ele precisa ter autocontrole, precisa ter domínio próprio, que é um dos frutos do quê? Do Espírito. Uma igreja norte-americana estava passando por dificuldades com o seu pastor. Então a direção decidiu ir lá falar com o MacArthur. John MacArthur, vocês conhecem, né? Aí a direção dessa igreja local decidiu ir lá falar com o MacArthur. Olha, MacArthur, a gente está com um problema lá, né, na nossa igreja, passando por uma dificuldade muito grande com o nosso pastor. O que foi? Então, o pastor iracundo. Iracundo? Me dá um exemplo desse negócio aí. Aí está lá na assembleia, aí dá um nervosão dele lá, e ele nos deixa lá no meio da assembleia e vai embora para casa. Sabe qual foi a resposta do MacArthur? Procurem outro pastor. O homem iracundo, irmãos, na igreja local, vai trazer mais o que? Prejuízo do que benefício. Ele precisa se controlar. Ele é líder. Quer dizer, você foi chamado para servir gente. E convenhamos, irmãos, dá trabalho. A gente precisa estar disposto a sofrer, a padecer com os irmãos, e não a sermos truculentos, né? A sermos pacientes com eles, ter domínio próprio, mansidão, né? E cuidar dessa forma do povo de Deus. Então, essa é uma qualidade importante. E aí aquilo que nós comentamos há pouco, os irmãos já vão, né, pensando aí que essas qualidades são determinantes para o ministério pastoral. Outra coisa, hospitalidade. Vamos continuar? O que a gente tem aqui agora? Ele vai dizer assim, respeitar, aí vem hospitaleiro, né? Aqui, a hospitalidade quer dizer literalmente, irmãos, amor pelos estranhos. E isso daqui era muito praticado na igreja primitiva. Lembram dos pastores itinerantes daquela época? Antigamente, irmãos, as pensões, vamos dizer assim, as hospedarias daquela época eram sujas, eram também antros de imoralidade. E para um cristão ser hospedado num ambiente assim, ficava o quê? Complicado, né? O que acontecia? O pastor e a sua esposa ficavam encarregados de cuidar
daqueles pastores itinerantes, daquelas pessoas que vinham, né? E aí, essas pessoas eram acolhidas em suas casas. Hoje nós vivemos numa realidade diferente. Hoje você pode hospedar alguém em uma pensão limpinha, né? Sem imoralidade sexual, um hotel e tal, aquela coisa toda. Mas isso não quer dizer que a gente não deva ter o espírito de hospitalidade. Quando for necessário, devemos naturalmente acolher os servos de Deus como pré-requisito aí para o ministério pastoral. Tá bom? O que mais que a gente tem agora? Habilidade no ensino. Aí agora vai entrar, né, a banana que a gente vai vender aqui para vocês agora, né? Do Seminário Thompson. Olha só aí. Hospitaleiro o quê? Apto para ensinar. Então, literalmente aqui quer dizer mestre da Bíblia. Alguém que seja um professor. O ministério pastoral tem a ver com isso, com o fato de que o pastor é o professor da igreja local. Ele é um professor, ele é um mestre. E aí, irmãos, para que ele atinja aptidão para ensinar, é importante que ele faça o quê? Se prepare. Aí tem período de seminário, e não fica só restrito àquele período de seminário. O pastor está constantemente fazendo o quê? Estudando Bíblia. O pastor está constantemente ali se esmerando, sangrando diante do texto, para trazer, irmãos, um ensino saudável para a igreja local. E isso é a vida toda. Não é? Ele vai se tornar o mestre da igreja local. Ele vai passar todos os ensinos que a igreja de Deus, então, precisa. Tá bom, irmãos? É por isso que, naturalmente, aquele que tem essa aspiração ministerial vai para um seminário. Porque lá no seminário ele vai adquirir todas as ferramentas necessárias para o seu estudo de professor. Né? Para o seu estudo na carreira cristã. Outra coisa também aí. Temos mais o que para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, né? O famoso cachaceiro. Por quê? O vinho, irmãos, entorpece e dificulta o julgamento e dificulta a capacidade de ensino. Quer ver? Imagine que depois da escola bíblica dominical, você volta para casa, almoça, e aí come um bombonzinho, aquele bombonzinho de licor, né, com os irmãos ali na igreja. Só um, todo mundo é assim, mas come um bombonzinho de licor. Aí você está voltando para casa, para numa blitz. Você para numa blitz, o que vai acontecer? Bafômetro. Você não vai. Interessante. Com aquela pequena porcentagem de álcool no sangue, ali de um bombom de licor, você está inapto para dirigir. Com um pouquinhozinho de nada de álcool, você já não pode dirigir, né? Imagine como isso afeta, portanto, a vida de um pastor que deve estar 100% à disposição de sua igreja local. Imagine que você está lá na sua casa, você abre a geladeira, pega uma Heineken, aí toma Heineken, né? Aí não se contenta com uma, aí toma 6 logo. Pega aquele famoso packzinho, né? Toma logo 6. Aí o irmão liga. Pastor, estou precisando de uma instrução assim. Você está dominado pelo quê? Pelo álcool. E é interessante, irmãos, que o apto para ensinar está diretamente ligado ao álcool. Se eu não posso dirigir com uma pequena porção de álcool no sangue, por que eu posso, né, dar conselhos como pastor? Eu tinha uma professora na oitava série, ela só dava aula depois que ela tinha tomado cachaça, ela tomava um negócio. E a gente observava o quanto ela ficava lenta, anestesiada, né? Porque tira realmente. Tira. E ela, eu acho que para enfrentar a sala de aula ela tinha que tomar. Mas a gente observa a questão do álcool, né? Quanto ele tira esse discernimento, né? Acalma mais o cérebro, a pessoa fica mais relaxada, né? Tira esse
essa exposição. O ponto é, ensinar de bebida alcoólica não dá certo. Né? Então, ele não deve ser apto ao vinho. Certo, irmãos? Muitos comportamentos irresponsáveis, violentos e imorais são decorrentes aí do excesso de bebida. O que mais que a gente tem agora? Vamos ver mais? Não violento, Mas sim amável e pacífico. Essas três expressões a gente quer ver junto aqui. Não violento, sim amável e o quê? Pacífico. Aqui tem a ver com o seu grau de irritabilidade e, mais uma vez, a questão aí do temperamento. Né? Os mestres cristãos, irmãos, devem ser pessoas amáveis. Né? Devem ser pacíficos. Eu tenho até uma história aqui que aconteceu no interior de Pernambuco, que o pastor ele era bem bravão, né? Aí estava numa assembleia, e aí num ponto bem difícil lá de discussão, aí o pastor já indignado, né? Pegou o seu revólver. Vamos decidir essa questão? Aí deu um irmão de lá, bora pastor, tira dele. Aí tiroteio no meio da igreja, já pensou? Que absurdo. Esse tipo de coisa, irmãos, não convém àqueles que estão cuidando da ovelha de Jesus, da igreja de Jesus Cristo, amada por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o melhor exemplo de alguém amável, né? De alguém pacífico, não violento. E a gente deve seguir o seu exemplo na carreira ministerial. Deve ser um pastor legítimo, né, pastor? Nessa qualidade de Cristo, né? Exatamente. É alguém que segue o exemplo de Jesus Cristo no pé da letra, né? Então, a amabilidade, inclusive, é um dos frutos do Espírito, né? Que deve caracterizar aí todos os discípulos de Jesus Cristo, mas em particular a liderança cristã. Tá bom? Então, essas três expressões aí estão juntas para caracterizar, portanto, o bom temperamento que deve haver na vida do pastor. Pastor, Sim. Desculpe aí, só. Pode ficar à vontade. Falando aqui sobre Jesus como modelo, né? Agora é interessante que Jesus ficou furioso também, né? Às vezes a gente, num determinado momento, ele tem uma atitude de fúria, né? De uma atitude bem enérgica. E às vezes. Como o próprio Deus se ira contra o pecado, né? Aí às vezes, eu penso assim que muitas vezes a gente, nessa ideia, de que não, o pastor está mansinho, mas a fúria santa, eu creio que o pastor deve possuir, como naquele momento aí Jesus teve aquela atitude de sair arrebentando tudo, quebrando tudo lá dentro, e ele não pegou, lógico, né? Exatamente. Então assim, tendo Jesus como modelo, É claro que o pastor, ele nunca vai, pensando no que o irmão acabou de apontar, ele nunca vai passar a mão, né, sobre o pecado. Ele tem que dizer, né? Lembra a mensagem do pastor Domiciano ontem? A gente tem que dar nome aos bois. Exatamente. Né? Pecado de imoralidade sexual é adultério. Adultério, vai tratar com o peso do adultério. Então, é pecado. Então, a amabilidade aqui tem a ver com o fato de, mesmo lidando com pessoas pecadoras, você faz o quê? É amável, né? As assiste com graça, né? Pastor, aqui a gente percebe que nos nossos dias, assim, uma coisa que tem difundido, assim, essa questão de diminuir a masculinidade, aumentar essa ideia de feminino e tal. Então parece que, de certa forma, parece que os homens perderam aquela virilidade na ação. Entendeu? Então assim, a gente sente que aquela falta de energia, de determinação, de firmeza, no falar, não tá. Então muitas vezes nós, como servos, assim, como pregadores, eu penso que a gente tem que ter cuidado de não seguir esse padrão. Com certeza. Né? O pecado não é tem o que ser. padrão de Deus, né? Sim. Não é o padrão, não
foi o padrão do Senhor Jesus. Exatamente. Né? A gente deve sempre apontar o peso do pecado, nunca diminuir a energia contra o pecado, né? Mas isso não quer dizer que a gente não vai cuidar do povo, né? Ele não vai assistir o povo com as suas necessidades. A gente tem que partir do princípio de que também somos pecadores e aquele que está em pé não cai, né? Estamos sujeitos. Mas isso é importante aqui, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, que as pessoas não falam mais o que o povo precisa ouvir, mas o que o povo quer ouvir. Né? Dessa forma, desse jeito. A gente vê muito pastores frouxos, né? Que quer falar aquilo que o povo quer ouvir, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem que falar aquilo que Deus quer que o povo ouça, né? Precisa. A palavra dele. Outra coisa, sua atitude em relação ao dinheiro. Por toda a história, irmãos, houve homens ímpios que procuraram ganhar dinheiro com o ministério. Eu costumo dizer para os nossos seminários, pessoal, se você quiser ganhar dinheiro, seu lugar não é aqui. Você quer ganhar dinheiro? Vai fazer digital influencer, que hoje é uma área muito cuidada, né? Vai fazer medicina, não tem problema, você vai. Agora aqui não. Aqui o dinheiro não é prioridade. Mas muitos, inclusive, no decorrer da história, infelizmente, usaram o ministério pastoral para lucrar. Como tem acontecido hoje em dia? O cara abre uma igreja, ele está pensando em quê? Em lucrar. E hoje, infelizmente, muitos fazem esse tipo de coisa, né? Administram o seu ministério olhando para o bolso dos irmãos e não para os irmãos, para eles mesmos, né? Tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Tem mais alguma coisa aí? E governe bem. Isso, sua disciplina no lar. Onde é que está? Verso 4. Verso 4, que governe bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar então da igreja de Deus? A avaliação eclesiástica, ela precisa adentrar o lar. Imagine que a igreja está aqui, irmãos, avaliando o candidato para o ministério pastoral. Ela precisa ir lá no lar. Precisa chamar a esposinha. Como é que ele te trata lá em casa? Né? Chama os filhos, vê se são os filhos sujeitos, enfim. Essa avaliação é precisa ocorrer, porque faz parte. Aí nesse caso, se o cara é solteiro, já fica mais difícil, né, pastor? Nesse quesito fica. Pastor, como é que fica a questão de talvez uma pessoa que é casada, mas esse cara não tem filhos, para avaliar nesse sentido? Não, aqui, assim, Paulo já está dando o princípio geral para quem tem esposa e para quem já tem filhos, mas isso não impede a mãe a exercer o ministério pastoral. Nem o fato dele ser solteiro e nem o fato dele não ter filhos. Mas esse que é o ponto, ele já está dando o princípio para o caso dele ser casado e ter filhos. O argumento aqui de Paulo é simples, irmãos, é assim: se ele não consegue cuidar de sua própria família, não se pode esperar que tenha condições de cuidar da igreja de Deus, né? Então, é aquele ponto, eu volto a repetir. Aquelas pessoas que são responsáveis pela seleção, não é, de candidatos ao pastorado têm que investigar não só, irmãos, essas virtudes pessoais que nós estamos falando, mas também a sua casa, a vida ali familiar, tá bom? O que mais que a gente tem? Maturidade espiritual. Não pode ser novo convertido, né? Aí não, o meu já traduzido dessa forma, né? Não pode ser recém convertido. O maior perigo aqui, irmãos, é a questão do orgulho, né? Que pode fazer com que alguém se ensoberbeça em sua vaidade, tá bom? Isso daqui descreve muito como os falsos mestres no mundo de fantasia centralizam o seu ministério em si mesmo. Então é necessário que haja, portanto, todo o processo. É isso. O famoso
É necessário que haja todo um processo da pessoa realmente conviver ali com um pastor, perceber como é a carreira missionária, como é a carreira ministerial e assim desenvolver humildade. Humildade aqui é uma qualificação necessária para o pastorado, tá bom? Mais uma coisa aqui que nós precisamos adiantar. Só um lembrete. Sim. Os meninos que são solteiros estão com essa dúvida. Percebi que eles estão com essa dúvida de se existe pastores solteiros. Se exige. Se a Bíblia exige. Não, se ainda existe no meio batista. Pastores solteiros. Eu não sei no meio, assim, eu não posso falar de maneira geral no meio batista, mas existem. Os conservadores, eles dão realmente, tem que ser casados. Tem que ser Tem que casados. ser casado. Porque as Não, duas você é uma dúvidas dos meninos ali é essa, né? Batistas conservadores tem que ser casados. Aí vai depender do grupo e da denominação, né? Você não vai ter, biblicamente falando, algo que determine que o pastor tenha. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, eu queria que vocês fossem como eu. Está entendendo? Eu queria que vocês fossem como eu, mas para vocês não viverem abrasados, façam o quê? Eu acho que Da mesma coisa, não quer dizer, não tem que ser necessariamente alguém que tenha filhos. Pastor Expedito. Isso. Pastor Expedito serve a Deus lá tranquilamente. E Deus não lhe concedeu filhos. Não. Né? Você quer falar? Eu creio que a ideia seja que o cara seja experimentado, porque a questão do casamento, ele Ajuda. vai ter a convivência com a esposa E pode. e vai ajudar, e com certeza vai ajudar na hora de um aconselhamento. Exatamente. A questão do ter filhos, é ter como orientar mais facilmente casais que estão tendo problemas com os filhos. Exatamente. E assim sucessivamente. Exatamente. É meio difícil a mas não situação. significa necessariamente Sim. né, que, por exemplo, a gente está falando do Stott, está falando de Paulo, muitos outros servos do passado que fizeram a sua contribuição, que podem sim dar um conselho à luz da palavra de Deus, sem necessariamente ter experimentado aquilo. Claro. Né? Eu acredito que para dar um conselho, tudo bem, mas no dia a dia de um solteiro para lidar com a igreja, eu acho que é mais difícil. Entendeu? O casado é mais fácil. Na questão, Não, na questão dos conservadores é porque no passado se fazia isso, né, pastor Gabriel? No passado se aceitava solteiro, mas a história mostrou que tinha muitas dificuldades que poderiam ser evitadas, entendeu? Porque quando o pastor é solteiro, ele tem aquela questão do pastoreio ali, ele está sozinho, o coração não está sem ninguém. E tem envolvimento com muitos membros da igreja, né, as mulheres, tal coisas, né, moças, então isso é preocupante. Então ele já tendo a esposinha, vai facilitar essa questão. Entendeu? Então, case. É bom. Casa é bom, é de Deus. É de Deus. Casamento do padre, né? Agora, irmãos, ó, lembrar sempre que isso também é uma questão de dom. Sim. Tem Deus. Casar é um dom. E não casar também. Tem coisa que Deus deu, porque a pessoa vai ser solteira para a vida toda. É um dom que Deus deu. Né? Bom, vamos lá, deixa eu terminar. Já deu nosso tempo. Vamos concluir, verso 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia indiscreto nem nas ciladas do. Vocês repararam que o diabo aqui ele aparece duas vezes? Sim, sim. No verso 6 e no verso 7, né? De ter boa reputação. Então, Paulo está falando aqui agora daqueles que estão de fora, né? Tem que ter boa reputação de dentro e também os de fora. Já vimos que eles têm que ser irrepreensíveis, né? Paulo agora enfatiza um pouco mais isso daí, mostrando a necessidade dele agir assim para evitar as ciladas do diabo. Uma coisa importante, irmãos, é que o nosso ministério é uma batalha, né? Espiritual. E aí, a administração dessas qualidades são determinantes para evitarmos cair nas ciladas diabólicas. Tá bom? Deixa eu concluir dizendo o seguinte:
O processo de seleção de muitas igrejas, e aí essas coisas já vão passando nos seus corações, inclui, irmãos, um exame dedicado dos candidatos, tá bom? Feito com base nessas áreas aqui. É isso aqui que a igreja precisa levar em consideração, né? Por exemplo, a igreja hoje está se preocupando mais em contratar um administrador do que um teólogo, mais um psicólogo do que um teólogo, alguém que vai ensinar o povo a luz das Escrituras, né? Então, esses padrões constituem ainda um teste necessário, imprescindível, completo e desafiador, principalmente para os candidatos, né, ao ministério pastoral. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos lá, vocês têm alguma coisa para perguntar aqui mais? Não? Tudo beleza aí? Orar por Deus. Vamos só orar, né? Já deu 10 e 8. Querido Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor decidiu separar para si um povo exclusivo, a sua igreja. Decidiu também, ó Deus, colocar supervisores sobre ela. E estes servos teus, ao longo do tempo, têm servido a Deus com dedicação, servindo a igreja de Deus. Continue, ó Deus, a nos abençoar com tua participação em nossas vidas, levantando líderes dedicados para o serviço sagrado. Abençoe os teus filhos aqui, aqueles que têm aspiração ministerial, fortaleça-os, conduza-os debaixo de boa mão e direção. Amém, Senhor. Obrigado por tudo, nos abençoe, complete, Senhor, o que faltou, segundo o seu poder e segundo a participação do Espírito Santo. Amém. Seja conosco, nos abençoe, oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Pastor, nós agradecemos a tua palavra, que Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Obrigado.